Fala pessoal, vamos falar aí hoje no vídeo de hoje, né, do fenômeno Mirim Miguelzito, a criança escolhida, o homem não, né? O homem é, né? Mas a criança acima de Deus. Vamos falar sobre a polêmica da semana, porque eu não tenho nada pra falar no meu canal, então eu vou falar de polêmica. Polêmica não, né? É um bagulho auto-explicativo, né, cara? Cara, eu vim falar da criança como desculpa para falar de outra coisa, que é a, a, o, o fenômeno que é o fenômeno da enganação. Enganação, meio que carência e meio que como é que fala? Maquinação da mente, sabe? Um bagulho tipo maquinável, né? Tipo assim, cara, eu vou falar um pouco de. Cara, tô pensando que eu vou falar merda. Mas foda-se também, né? Eu tô falando palavrão também. Desculpa a minha senhora aí que tá vendo o vídeo. Ou não, né? Você pode ser não minha senhora, pode ser o meu senhor, né? Ou não também. Mas enfim. Cara, tipo assim, ó, pra falar a real. Quando eu vi essas paradas do que ele tá fazendo aí, tá sendo escandalizante para as pessoas, porque é uma criança fazendo. É um bagulho que não deveria existir. Mas o que ele tá fazendo, adultos também fazem, que não deveria existir. Você não concorda comigo que o que ele está fazendo é absolutamente errado? Não do ponto de vista que você pode falar assim, ah, mas a igreja. Não, não. O que ele está fazendo é errado em tudo. A forma de falar, as palavras, o que ele está dizendo e transmitindo como mensagem já é errado. Ponto é esse. Não tem para onde ir. Tipo, a forma do que ele está falando, como ele fala, não é algo bom. Entendeu? Mas o que ele fala é ruim? Não, porque ele vai falar sempre coisas positivas para você estar dentro daquele trazer um sentimento bom, né? E isso ocorre muito nas igrejas, tá? Isso ocorre muito em muitos lugares. Está sendo escancarado agora porque tem um cara que está promovendo isso? Está. Mas sempre existiu em muitas igrejas de evangélicas, principalmente principalmente não, 90% neopentecostais, né, que fazem muito uso daquela teologia da prosperidade, né, voltado muito para os bens materiais, né, muito essa coisa de ostentação. Claro que, tipo, você pode ter uma vida bem sucedida, tá? Você ser da igreja não vai fazer você ser pobre. Ou servir a Deus não vai querer dizer que você vai perder dinheiro, ou você não vai ter nada. Ou você vai viver do mínimo para ser humilde, né? Ser uma pessoa humilde porque você não tem dinheiro, sabe? E sabe, essas coisas não linkam uma com a outra. Mas essa extrapolação do que, tipo assim, você fala assim, ah, o cara tá ganhando bem, né? Então, criou-se essa cultura que essas pessoas vivem de que para você estar na igreja, é para você estar num status social legal, é para você estar num ambiente em que você vai estar ostentando algum tipo de poder aquisitivo. Tá? Muitas igrejas, elas se vangloriam e elas têm um nível de aceitação maior. Quando você tem esse poder aquisitivo, quando você tem esse status social maior, seja com uma família dentro da igreja, seja com bens materiais, seja com poder financeiro, né? Um carro, uma boa roupa, mas isso não é algo importante para Deus, entendeu? Algo que vale, ok? Então, é uma falsa simetria da realidade. Isso culturalmente no Brasil foi colocado através de vários líderes famosos que tem hoje em dia correlacionado à igreja evangélica. Então isso acaba ofuscando as pessoas da verdade. Essa semana e esse mês agora de abril, esse garotinho começou a fazer a mesma coisa que muitos fazem há mais de 20 anos no Brasil. Então, como que as redes sociais, qualquer coisa que aparecem para elas de forma muito escancarada, né, uma coisa muito gritante naquele determinado momento, de algum assunto relacionado
as mídias e as pessoas compartilham isso, fica muito mais escancarado do que era antigamente. Mas isso aqui no Brasil existe há muito tempo. Só está de uma forma mais bizarra agora, porque as pessoas trocam mais informações entre si do que antes, mas isso sempre ocorreu. Essa forma de fazer o evangelho parecer uma bobagem, uma coisa de bobo, sabe? Uma coisa que você vê que é de insanidade, né? Porque eu acho que quando você encontra algo que está além do que você pensa, você vê que aquilo ali não vai estar de uma forma escandalosa, dizendo para você alguma coisa que você claramente não acredita naquilo, sabe? E você claramente vê e fala, pô, eu acho que Deus não agiria dessa forma. Eu acho que ele tá acima disso. Então, como que você vê esse tipo de coisas que vocês estão vendo hoje? Tá falando, caramba, que ridículo. Esse tipo de gente falando, entre aspas, línguas estranhas, que definitivamente isso não existe, tá? Essa parada não é desta forma, como tá escrita, fica meio que ridículo. E quando eu penso que como Deus é e como Deus age, e como Deus se mostra para as pessoas através de profetas, através de pessoas que ao longo da vida tiveram um encontro de Deus ou conviveram com Jesus, ou a própria história de Jesus, mostra que isso tem uma conotação meio que errada, sabe? Eu vejo um Jesus que fala sobre as bem-aventuranças quando ele vai fazer a sua pregação no monte, você sente uma calmaria muito grande, você sente uma paz, uma sabedoria que esse tipo de evangelho hoje em dia você não sente. Algo que você tá vendo, caramba, é Jesus que tá falando com aquelas pessoas? Elas estão agindo daquele jeito porque Deus está entrando na vida delas? Será que Deus ele tá girando, girando e falando fonéticas e fonemas que são claramente falados por pessoas falando coisas que não têm sentido? Será que esse Jesus é esse Jesus que está nessas pessoas? Será? Será essa pessoa que está cheia de Deus, essa pessoa está transmitindo o que Jesus é? Fica aí o meu questionamento. Bom, se você acredita que isso é Jesus, eu tenho pena de você. Se você acredita que esse tipo de pessoa que vive dessa forma, que ostenta, que trata isso como mercado, eu também tenho pena de você. Espero que a minha opinião tenha sido minimamente esclarecida aqui sobre esse assunto, né? Não é muito sobre o que ele faz, mas ele está mostrando algo que já existe, né? Então, culturalmente já é propagado isso. Então, o que ele está fazendo é o que muitas pessoas ao redor do Brasil já fazem, tá? Esse garoto de 14 anos, ele só está sendo usado para transmitir um tipo de mensagem que não é verdade. As pessoas não tinham que estar atacando a pessoa do garoto, né? Porque uma criança está sendo ensinada a enganar, né? Ela pode estar dentro da cabeça dela achando que ela está fazendo a, a missão, né? Ele é um missionário, ele está fazendo o evangelho, mas ele não está. Então, vocês tinham que pensar que tipo de pessoas estamos colocando para dar ensinamento para os nossos filhos e falar para elas quem Jesus é, como Deus age, o que Deus espera de nós. Né? É isso, é uma mensagem não bíblica, pode ser bíblica, mas o assunto tem relacionado à Bíblia, então vou ter que falar. Né? Ah, se você é um grande sabedor, mas assim, a gente conhece uma coisa chamada senso comum. A pessoa não pode conhecer quem é Deus na sua totalidade, profundidade e estudo. Mas ela sente no coração dela o que Deus não é. E claramente ele não é esse tipo de pessoa. Tá? Esse tipo de pessoa não. Ele não age dessa forma. Porque Deus não é uma pessoa. Enfim, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu tinha falado aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, né? Se puderem, eu vou estar fazendo esses vídeos aí uma vez na semana sobre algo impertinente, né? Falar sobre algumas coisinhas também. Espero que vocês tenham gostado aí, curtido esse vídeo aí de 10 minutos esse vídeo. E é isso.
Valeu. Fui, um abraço.